Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto escrito pelo casal Andrews, Matthew e Érica. Eles escreveram A Fé que Salva para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como não foi eu quem escrevi, eu não ajudei em nada o casal Andrews a escrever esse texto, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então é isso. Pega a sua Bíblia, nós vamos ler Lucas 7, versículos 36 a 50. E antes de fazermos isso, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e que nos ensine o que precisamos aprender. Senhor Jesus, nós te agradecemos a liberdade religiosa que temos. Como é bom, Senhor, poder ter uma Bíblia, usá-la, lê-la, meditar sobre ela, a Tua palavra. Senhor, que ela possa entrar no nosso coração, a Tua palavra possa agir em nós, para que nós possamos ser santificados e que nós possamos hoje aprender de Ti mais uma lição para colocar em prática. Em Teu nome que oramos. Amém. Então, irmãos, pega lá a sua Bíblia, vamos lá. Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 50. É quando Jesus é ungido por uma pecadora. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seus cabelos e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. É uma pecadora. E Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou a duas pessoas dinheiro, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? E Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume caro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Amém? Bom, irmãos, o versículo escolhido pelo casal Andrews foi o 47, que diz: portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ora, nessa passagem que a gente está lendo aqui, a gente encontrou o quê? Jesus comendo lá com um fariseu que pisou na bola, né? Porque era costume, 3 coisas que nunca faltava quando você convidava uma pessoa. Era costume da época. Então, um deles era o lava-pés. O outro era o beijo, um beijo de irmão, né?
e outro era ungir a cabeça com óleo. E olha, quando Pedro deixou de fazer isso, quando Simão deixou de fazer isso, o que isso indicava? Foi um ato falho, digamos assim, né? Ele, na verdade, ele não estava querendo honrar Jesus Cristo, ele estava querendo testar Jesus Cristo, ele queria saber do que Jesus era capaz, quem era Jesus realmente. Porque se Jesus se Simão quisesse honrá-lo, certamente ele não se esqueceria desses 3 itens que eram fundamentais na cultura judaica para demonstrar hospitalidade: o lava-pés, o beijo fraternal e a unção com óleo. Mas o que Jesus fez? Porque Jesus é incrível, é maravilhoso. Ele usou essa falta de cuidado, essa má recepção de Simão e fez um paralelo e contrastou com a atitude daquela mulher que era pecadora, e para Jesus não tem pecadinho nem pecadão, né? E fez Simão e faz com que nós possamos ver como a fé pode salvar. A fé realmente é salvadora. Então o casal Andrews coloca aqui que no termo grego armatolos, eu não sei grego, mas eles escreveram aqui, quer dizer que aquela mulher era uma mulher que a vida era dedicada ao pecado. Mas, ao ouvir que Jesus estava ali, comendo na casa do Simão, o que ela fez? Ela foi lá, ela correu até ele e já se jogou nos pés de Jesus e começou a chorar. Eu acredito, irmãos, que ela já tinha se convertido. Porque a conversão, você mudar de vida, você confiar, acreditar em Jesus Cristo, não é quando o pastor, o ancião, enfim, fala assim: quem quer receber Jesus no seu coração? E a pessoa levanta a mão, ou ela vai lá na frente na igreja, e aí toca lá o hino, foi na cruz. Não é nada disso, na minha opinião. Para mim, a conversão é um processo. E aquela mulher, na minha opinião, já tinha passado por esse processo. Por isso que ela foi até Jesus, se jogou aos pés dele e começou a chorar. Porque ela se reconheceu. Ela viu quem era ela, os pecados dela e como ela estava longe de Deus. Então, ela estava convencida que Jesus a salvaria. Ela estava certa que ele cuidaria dela nesse sentido, por isso que ela se derreteu ali de amor por ele. Olha, aí o que Jesus faz? Ele conta uma parábola, né? Porque ele percebeu, ele sabia o que Simão estava pensando, né? O Simão convidou Jesus para ir à casa dele, mas estava pensando mal dele, né? Que coisa chata, né? Ele estava falando: não sabe de nada, inocente, não sabe que tipo de mulher é essa. E os judeus tinham muitas restrições, né, com relação a essas questões, né? Uma mulher pecadora tocando num homem. Mas Jesus, ele revela a convicção daquela mulher. Deus havia perdoado aquela mulher de um jeito assim cabal, soberana, graciosamente, maravilhosamente. E obviamente, né, como resultado desse grande perdão, ela amou Jesus Cristo. Ela reconheceu Deus ali. Ela sabia que só Ele poderia salvá-la. E por último, Jesus foi terno com aquela mulher. Ele se manifestou de uma forma que tocou o coração dela. É muito provável que em algum momento naquele encontro, ela ficasse pensando: será que eu fui perdoada? Será que Deus me perdoou de todas as coisas erradas que eu fiz? Então, para ter certeza que a sua esperança não era à toa, que ela não estava sem sentido, e para mostrar que Deus tinha dado a Jesus Cristo, a ele, Jesus Cristo, toda a autoridade, o que Jesus faz? Ele olha para a mulher e fala: olha, os seus pecados estão perdoados. Olha que maravilha, né? Porque ele sabia exatamente do que aquela mulher precisava. Ela estava
chorando aos pés de Jesus, enxugando os pés dele com seus cabelos. Por quê? Porque ela reconhecia, ela tomou consciência de quem ela era e de quem era Jesus. Ora, irmãos, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e ele será sempre o mesmo, certamente ele salvará a todos aqueles que creem que somente ele é a esperança da sua salvação. Então, se você já creu, se você já confessou que Jesus Cristo é o seu Salvador, se você já se arrependeu, já se reconheceu, você tem a Jesus Cristo, você vai morar com ele. Mas a sua responsabilidade é compartilhar esta mensagem. Porque há muitas pessoas que, apesar de falarem, ai meu Deus, ai Jesus, ai não sei o que, nunca pararam para pensar seriamente na obra salvadora de Jesus Cristo. Então, irmãos, a sua responsabilidade é falar de Jesus. Mostra esse vídeo, você não precisa nem se preocupar em falar. Nós estamos aqui transmitindo a mensagem que o casal Andrews colocou aqui, certamente inspirada por Jesus. Então, ele está dizendo aqui o que está na Bíblia, né? Jesus Cristo amou aquela mulher e ele é o mesmo, ele nos ama, ele cuida de nós e só ele pode nos salvar. Irmãos, então não fica de boca fechada não. Você que já conhece Jesus Cristo como seu Salvador, compartilha a mensagem da salvação. E compartilhar esse vídeo, logicamente, é um bom começo, né? É isso aí. O nosso manancial termina assim, ó. Jesus é a única esperança de salvação. E nós não podemos nos esquecer disso. Estamos na iminência da chegada do Natal e este é o maior presente que Deus poderia nos dar. Se fazer homem, habitar entre nós, morrer e ressuscitar para que nós pudéssemos ser salvos. Amém? Bom, meus irmãos, eu termino aqui ó, com o meu abraço diário e fraternal de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Eu quero também que vocês se recordem do que a gente combinou. Íamos repetir todos os dias desse ano, que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas, como está lá em Isaías 40:31. Tá bom? Não esquece disso não. E lembra, só Jesus tem a fé que salva. Eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.